Tudo bom, meninos? Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre o Oriente Médio. Iremos compreender o que é o Oriente Médio e como a delimitação dessa região variou ao longo do tempo. Também analisar os principais aspectos físicos dessa região, além de dar ênfase aí à questão do petróleo e à escassez de água. Vamos lá? O Oriente Médio é uma região em torno da costa sul e leste do Mar Mediterrâneo, que engloba os países situados na confluência de três continentes, a Europa, a Ásia e a África. Apesar de eventuais discordâncias por parte de geógrafos e historiadores, normalmente se considera que o Oriente Médio é composto por estes países: Afeganistão, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Egito, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Líbia, Omã, Síria, Sudão e Turquia. Quando não se consideram os países mais a leste, o Afeganistão e o Irã, o Oriente Médio também é chamado de Oriente Próximo. Os mares Mediterrâneo e Vermelho separam a África da Ásia. Entre eles, porém, existe uma faixa de terra situada no território do Egito, que liga os dois continentes. Em relação à Europa, os montes Urais, o rio Ural e o Mar Cáspio costumam ser considerados linhas divisórias entre os continentes asiático e europeu. O Egito é o único país que possui terras na África, a maior parte, e no Oriente Médio. E a Turquia é a nação que tem grande parte de seu território no Oriente Médio e uma outra parte menor na Europa. Podemos afirmar que o norte da África é quase um prolongamento do Oriente Médio. Em ambos, a paisagem natural dominante é desértica. A presença de povos árabes ou de troncos étnicos semelhantes é grande. A religião predominante é o islamismo e há muito petróleo, além das tradições históricas comuns, que remontam à expansão muçulmana a partir do século VII. É por esse motivo que alguns mapas trazem o norte da África como parte do Oriente Médio, um grande Oriente Médio. O conceito de Oriente Médio foi criado pelos europeus e sofreu modificações com o tempo. Para os europeus, desde a antiguidade, o Oriente era uma imensidão de terras a leste da Europa, isto é, a toda a Ásia, ocupada por povos que por séculos foram considerados exóticos: os persas, os indianos, os chineses, os japoneses, os turcos e os árabes. Como essa região sudoeste da Ásia fica mais próximo da Europa e durante muito tempo foi o caminho por terra dos europeus até as Índias, região hoje denominada Sul da Ásia, ela foi inicialmente chamada Oriente Próximo, termo que está em desuso nos últimos anos. No século XVIII e XIX, o termo Oriente Médio foi usado para se referir a essa região das Índias, o sul da Ásia. Por ela está entre o Oriente Próximo, próximo da Europa, e o Oriente Distante, ou Extremo Oriente, o Japão, a Coreia e a China. Mas no decorrer do século XX, a noção de Oriente Médio passou a ser aplicada ao antigo Oriente Próximo, só que expandindo, em vez de referir apenas às áreas mais próximas da Europa, onde hoje ficam Turquia, Israel, Jordânia, Síria e Egito. Passou também a incluir a Península Arábica, o Irã e até mesmo o Afeganistão. Aspectos físicos do Oriente Médio. O clima do Oriente Médio é árido e semiárido, o que proporciona o predomínio de uma paisagem vegetal marcada pela presença de espécies xerófilas nas áreas de clima árido e de estepes e pradarias nas áreas de clima semiárido. Apenas pequenas faixas de terra na porção litorânea apresentam climas um pouco mais úmidos, onde há a presença de formações vegetais arbustivas. O relevo, em geral, possui baixa altitude, com exceção das partes lestes, especialmente norte dessa região. Afeganistão, norte do Irã e da Turquia, onde surgem planaltos e cadeias de montanha. A principal planície é a da Mesopotâmia, localizada na Síria e no Iraque. Essa planície é formada pelos rios Tigres e Eufrates e apresenta grande densidade demográfica, e nela se cultivam vários gêneros agrícolas, como arroz, trigo, cevada e algodão.
A estrutura geológica constitui características fisiográficas importantíssimas para o Oriente Médio. Ali predominam as bacias sedimentares, especialmente na Península Arábica, ao redor do Golfo Pérsico, que são áreas rebaixadas preenchidas por rochas sedimentares. Essas bacias atendem plenamente às condições necessárias para a ocorrência de hidrocarbonetos, ou seja, existe ali um anticlínio, formação curva ou em formato de cúpula, uma fenda que foi preenchida há milhões de anos por organismos marinhos que ficaram aprisionados por meio de camadas rochosas e transformaram-se em petróleo e gás natural no decorrer desse tempo. Esse anticlínio foi produzido pela colisão de duas placas tectônicas, a placa euroasiana e árabe, que tem uma zona de encontro nessa região. Aspectos políticos do Oriente Médio. A região do Oriente Médio possui mais de 360 milhões de pessoas. A maioria é de origem árabe, uma das áreas mais estratégicas do mundo, com os maiores produtores e exportadores mundiais de petróleo. Isso porque nessa região concentra cerca de 60% das reservas de petróleo e quase 30% das reservas de gás natural do mundo. Alguns países como os Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Kuwait e Israel possuem elevada renda per capita, porém apresentam violentas desigualdades e injustiças sociais. Em todos eles, há o uso intenso de trabalho estrangeira que ganha salário baixíssimos e não tem o direito de um cidadão. Em Israel, empregam-se mão de obra palestina, nos Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita e no Kuwait, utilizam-se mão de obra indiana, paquistanesa, palestina, egípcia, etc. Esses três países árabes apresentam ainda minorias com rendas altíssimas, que investem capitais nos países mais desenvolvidos e maioria, especialmente os trabalhadores estrangeiros, com baixo padrão de vida. Vale destacar a difícil questão de pôr em prática os termos dos acordos entre Israel e o povo palestino. Outras questões importantes são a difícil convivência da religião muçulmana que predomina nessa região de forma absoluta, com outras religiões, judaísmo, catolicismo, cristianismo ortodoxo e os conflitos internos do próprio islamismo entre os xiitas, os mais radicais, presentes no Irã, no Iraque e no Iêmen, e os sunitas, em geral mais moderados, que constituem a maioria dos demais países islâmicos. O Oriente Médio é a região do mundo onde há mais grupos terroristas, geralmente fundamentalistas islâmicos. Existem dezenas ou talvez centenas dessas organizações no Oriente Médio, que às vezes são conflitantes entre si e que atuam em várias regiões dos territórios palestinos ou em Israel, no Líbano, no Afeganistão, no Iraque, na Turquia, na Síria e às vezes até na Europa e nos Estados Unidos. Elas possuem origem e causas variadas. Podem ser curdos que lutam contra os turcos pela sua independência, ou fundamentalistas islâmicos que combatem o Ocidente, os Estados Unidos e a Europa, em prol da propagação do ideal de vida islâmico e contra a ocidentalização, ou então os árabes que lutam contra os israelenses ou mesmo islâmicos radicais que combatem as tropas estrangeiras, especialmente norte-americanas, que existem na região. Petróleo e água no Oriente Médio. O petróleo e a água são dois recursos naturais estratégicos no Oriente Médio. O petróleo pela sua abundância e a água potável pela sua escassez. O Oriente Médio é a região do mundo mais rica em petróleo e, ao mesmo tempo, é a mais pobre em água. Apesar de ter cerca de 5% da população mundial, essa região asiática dispõe de menos de 1% da água potável do globo, quantidade inferior até mesmo à da África, que possui quase 15% das reservas mundiais de água e 14,3% da população mundial. Essa região é um dos locais onde mais acontece e pode acontecer disputa pela água. Aliás, ela já foi motivação para algumas ações. Em 1967, durante a Guerra dos Seis Dias, Israel invadiu as colinas de Golã, na Síria, tanto pela sua posição estratégica quanto pelo fato de essa localidade abrigar as nascentes do Rio Jordão, necessárias tanto para israelense quanto para a Jordânia. Atualmente, no território da Palestina, a população local é privada de ter acesso a fontes locais pelo próprio governo de Israel.
sendo um dos fatores que elevam a instabilidade política em uma área com grandes desertos e pouco potencial hídrico. Outra zona de instabilidade geopolítica por causa da água é a Turquia e seus vizinhos Iraque e Síria. A questão ronda em torno dos rios Tigre e Eufrates, os quais abastecem sírios e iraquianos, mas possui suas nascentes localizadas no território turco. Em 2009, uma seca da região diminuiu o fluxo dos rios e tornou as relações ainda mais tensas. Em 1998, quase houve um conflito entre Turquia e Síria, pois os turcos iniciaram a construção de barragens e represas no leito do Tigre e também do Eufrates, o que diminuiu sua vazão nas áreas de suas jusantes. Outro ponto de conflito pela água é o de Israel e árabes na disputa pelas águas do Rio Jordão, dos lençóis subterrâneos na Jordânia, os maiores dessa área, e do Mar da Galileia, que são as principais fontes de água potável para Israel. A disputa começou em 1948, ano de criação de Israel, quando esse país desviou o curso da água do Rio Jordão para irrigar suas plantações no deserto do Neguev. A Síria protestou, pois isso tirou boa parte da água que o país utilizava. Depois, em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, Israel tomou da Síria as colinas de Golã, área planáltica elevada e inabitada, que serve de divisa entre a Síria, a Jordânia e o Líbano, mas que desde aquele ano constitui o extremo norte de Israel. Essas colinas são estratégicas não apenas militarmente, mas por controlar o acesso à água do Mar da Galileia. Quanto ao petróleo, os árabes costumam dizer que é ao mesmo tempo uma dádiva e uma maldição. Uma dádiva, pois traz enormes recursos financeiros, e uma maldição, porque provoca guerras e mortes, disputas e divisões, violentos conflitos entre os povos e grupos sociais. Em todo caso, não são todos os países do Oriente Médio que têm petróleo em abundância, mas apenas aqueles situados ao redor do Golfo Pérsico, a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Iraque, Omã, Bahrein, Catar e Iêmen. Outros países da região, Israel e Turquia principalmente, além da Palestina, Síria, Jordânia, Líbano e Afeganistão, não têm quase nenhum petróleo e, na verdade, são importadores desse recurso natural. Bom, pessoal, nós iremos ficar por aqui, mas na nossa próxima aula nós iremos dar continuidade sobre este assunto. Então, espero vocês. Até lá!